E aí galera do canal de Orion, beleza? Hoje estamos aqui com mais um Ágora Política, importantíssimo, porque recebemos o primeiro candidato a prefeito para a gente estar debatendo ideias, debatendo projetos e tentando entender um pouco a situação da nossa cidade, né? Então eu recebo com muito prazer aqui Fábio Júnior, beleza? Meu nome é Fábio Júnior, sou estudante de Economia na UFG e sou motorista de aplicativo, disputando a primeira eleição da Unidade Popular à Prefeitura de Goiânia. Muito bem. Eu e o Fábio Júnior nos conhecemos há algum tempo já, né? Tive o prazer de conhecer ele em 2013, 2014, se eu não me engano, né? E sempre ele está envolvido no movimento social, na militância, né? E isso tem uma representatividade muito grande, que a gente sabe que tem uma história e tem uma continuidade dentro dessas ideias, né? Não é simplesmente, defendo e não participo, né? Então hoje nós estamos aqui para debater, construir, né, uma compreensão melhor para essa prefeitura de Goiânia, certo? Nós temos algumas perguntas, né, Fábio, como eu já tinha avisado para você, e tem alguns apontamentos meus e de algumas outras pessoas também que mandaram só uns questionamentos assim rápidos, né? Bom, eu quero começar com uma pergunta minha então. O que você acha hoje? Eu tenho dois focos dessa pergunta, né? Tanto para a educação como para também o meio ambiente, que é dois focos que eu estou dando, né? O que você acha hoje da nossa educação no município, como a Secretaria Municipal de Educação, regulando, né, legislando, os vereadores legislando por ela, né, criando leis municipais e a prefeitura executando? Como é que você acha que está o andamento disso? Tá? Haja vista que nós vemos aí várias fraudes em concurso, a demanda de professores não está sendo cumprida, falta de CMEs e tudo mais, né? Isso preocupa muito a gente que é da educação. E outro fator é a atuação da Secretaria do Meio Ambiente, na figura ali da AMA, de órgãos como a AMA e outros órgãos. Como você vê essas atuações? Você acha que está meio que nebuloso ou que está mais ou menos? Então, assim, a gente separa a questão da educação em três sentidos. Primeiro, com relação à educação básica, né, que é o grande mais do que você colocou, a gente precisa que hoje existe uma demanda muito grande por atendimento da educação básica, sobretudo com relação aos CMEs, por exemplo, e que hoje não é atendido, né? Então, se a gente pega, por exemplo, a maioria dos CMEs onde falta vaga, tem a política do sorteio e diversas mães não são contempladas. Então, é necessário uma expansão imediata da rede de CMEs. A gente pega, por exemplo, alguns locais em Goiânia, como lá no São Marcos, onde teve uma reiteração de posse recentemente, tem um terreno lá, uma quadra inteira, que há 17 anos prometem que vão construir um CMEI lá, uma área destinada para um CMEI, e há 17 anos, tudo que eles fazem lá é expulsar as pessoas que acabam entrando no terreno e não constroem efetivamente o CMEI. Então falta muito investimento para a rede básica. E falta também, para essa questão da rede municipal, um tipo de educação que seja um tipo de educação mais dinâmica, no sentido que entra nessa questão ambiental. Hoje, a gente não tem uma educação ambiental que é efetiva nos primeiros anos, né, para nossas crianças. E, na nossa opinião, ela é fundamental para se gerar uma conscientização com relação à preservação do meio ambiente, a coleta seletiva, enfim, todo o processo que a nossa interpretação começa já na primeira infância, enfim, com contatos e também com modelos de aula mais dinâmicas, visitas a parques, enfim. Um modelo que realmente coloque as nossas crianças em contato com o meio ambiente, com uma perspectiva ambiental, que vai ser algo chave para o futuro, assim, né, nos próximos anos. Em alguns países já é algo do presente, né? Infelizmente para o Brasil ainda é algo para o futuro. Mas aí, voltando para essa questão da educação, a gente separa em três níveis. Tem essa questão do ensino básico. A prefeitura hoje cuida de ensinos de centros de aulas de artes, como que tem lá no Bosque, nos Buritis, que a gente acha que também deve ser impulsionado, né, porque é uma demanda que tende a crescer no próximo período, de, enfim, fortalecer o campo das artes, das humanidades de maneira geral, por conta de um processo de automatização que vem ocorrendo no mundo inteiro, em que as novas áreas vão ter que suprir a demanda de oferta. Na verdade, não é suprir a demanda, né? Vão ter que criar uma oferta de mão de obra, e essa oferta vai ter que ser suprimida com uma demanda, porque ou é isso ou a gente vai ter um desemprego massa em breve, né? Então a gente pega desde 2014, quando se começa a flexibilizar a legislação trabalhista, enfim, e a mudar um pouco algumas perspectivas econômicas do Brasil, vem crescendo
o desemprego estrutural, que está atrelado à estrutura econômica do Brasil, e se a gente não consegue modernizar, em certo sentido, a estrutura econômica do Brasil e valorizar outras áreas de conhecimento como as artes e a cultura, a tendência é que o desemprego cresça muito. Então aí entra como segunda parte na educação, esse investimento em educação e cultura, e por último a formação técnica profissionalizante. Porque hoje, se a gente não consegue investir em tecnologia, em formação técnica e profissional e inovação, a gente fica atrasado com relação ao restante do mundo. Então a gente pretende, a nível de educação, pautar essas três questões, né? E ali, a nível de meio ambiente, tem algumas políticas que a gente acha que são importantes, porque hoje é meio difícil a gente cobrar da população um certo nível de conscientização, sendo que essa conscientização não é fornecida, né? Então, da mesma forma que a gente defende que desde a primeira infância tenham contato com as questões ambientais e ecológicas, a gente acha que para as pessoas, né, que já estão aí há bastante tempo acostumadas com como a vida é tocada, uma política financeira ela pode incentivar a uma conscientização ambiental. Então a gente colocou no nosso plano de governo, né, muitas coisas sobre IPTU, porque a gente acha que o IPTU é algo que pode servir para fazer política de incentivo, tanto para angariar recursos, quanto para, de certa maneira, promover certo tipo de campanha. E a gente acredita que, por exemplo, bairros, setores, né, casas que promovam a arborização, que promovam a coleta seletiva, elas possam ter desconto no IPTU, e isso gera, né, de certa forma, uma conscientização que vem por meio de incentivo financeiro. Lógico que não é o ideal, né, que seria uma conscientização política, mais social, mas a via financeira ela também traz resultados, e ela já é implementada no Sul, em algumas cidades. Com certeza. Porque você falou do IPTU aí, eu acho isso importante, porque alguns candidatos, por exemplo, como... Não vou citar o nome aqui pra gente não ter direito de resposta, mas alguns candidatos a prefeito já falaram em praticamente diminuir o IPTU e tal, sabendo que o IPTU é o principal imposto de arrecadação, né, do município. Como é que eles iam fazer para gerir as contas do Estado, pois praticamente eles falam que ia diminuir o IPTU para todo mundo e tal. O que você acha disso? Assim, é um tipo de proposta que claramente não vai ser cumprida, né, porque a margem de manobra que a prefeitura tem maior a nível de tributação é justamente a questão do IPTU. Se a prefeitura abre mão, ela fica sem recursos próprios, né? Fica dependendo da União. E a gente sabe hoje que a União vem numa perspectiva de contingenciamento, né? De cortar cada vez mais os gastos, os investimentos públicos. Então, se a União já abre mão de fazer esse esforço junto às prefeituras, aos governos estaduais, a prefeitura abrir mão também seria abrir mão da gestão da prefeitura, né? Porque a prefeitura não teria capacidade de gerir efetivamente por não ter recursos. Então eu acredito que isso é mais uma maneira de enganar o eleitor, de enganar o público-alvo deles, do que realmente de propor algum tipo de proposta efetiva. Que vai acontecer, né? De que forma que vai acontecer isso. Eu vejo que tem muita proposta nesse sentido, Fábio, que é para enganar, né? Tipo assim, vamos criar tal coisa, mas como que vai criar? Né? De que maneira? Assim, passo a passo, né? De onde que vai vir essa verba? Sendo que hoje, para criar uma coisa simples, fala que não tem, né? Para manter os hospitais, para manter o sistema de educação, eles já falam que não tem, né? Como que vai fazer algo novo? Então assim, a gente sabe que também tem ineficiência da administração, né, atual. Então se mudar a administração, talvez você tenha até uma perspectiva, né. Mas eu fiquei muito preocupado, vamos tirar o IPTU de tal coisa, né, de tal ramo de industrial, né. Mas vai tirar como? Daí, tipo, vai tirar de vários também, aí vai arrecadar como, igual você falou, não tem como, né. E eu vejo que, como que você percebe essa trajetória econômica do nosso estado? Nosso estado arrecada o IPTU, arrecada também outros impostos, né, que são aqui municipais, e você vê que tem como a gente aumentar isso de alguma forma, ou tentar atrair mais indústria, fazer um processo de, vamos dizer assim, industrialização mesmo do nosso município, né? Eu estou até pensando já no geral. De maneira geral, Goiás é um dos únicos, ou o único, agora não me recordo bem, estado que tem se industrializado ainda, né? Sobretudo por conta da agroindústria, mas no caso específico de Goiânia tem a indústria da moda, enfim, tem outros setores industriais que têm um peso. E hoje a maioria desses setores industriais, eles têm incentivos fiscais, né? Então, por meio da política de incentivos fiscais que foi feita durante o período do Marconi, se atraiu um enorme número de indústrias para cá,
que hoje em dia inclusive correm o risco de sair porque o Caiado pretende tirar, ou pelo menos ele estava levantando essa questão. A gente acredita que não é nem um cenário nem outro, né? Não é nem conceder desoneração a rodo, nem retirar ele de uma vez, que a gente sabe que causa um choque no mercado e realmente muitas indústrias podem sair. Nossa interpretação é mais uma política, tentar estipular uma política gradual, onde determinados compromissos com o município ou com o estado possam possibilitar algum tipo de incentivo, né? Não um incentivo total. Então, tanto uma política, né? Um compromisso por parte de indústrias, por exemplo, que viriam a se instalar aqui, de ter uma meta de empregabilidade, por exemplo, de ter uma meta de atuação sustentável, de preservação do meio ambiente, ou uma meta social mesmo, de ter algum programa social para a cidade, seria algo que, por exemplo, poderia beneficiar tanto a empresa, né, por conta do marketing que isso geraria em torno dela, quanto beneficiar o município, porque, enfim, traria mais emprego, mas também traria mais arrecadação. Hoje, um dos principais problemas de arrecadação dos municípios do estado é essa desoneração do governo estadual, porque esse imposto que é desonerado pelo governo estadual deveria ser repassado para os municípios, e aí causa justamente um problema de arrecadação, né? A maioria dos impostos que tem, né, cotidianamente vão para a União, e aí é outro problema também com relação à política tributária da União, que prefere tributar mais em folha de pagamento e em consumo de bens que são essenciais do que tributar grandes fortunas, enfim, lucros e dividendos, que são coisas bem mais, que inclusive trariam bem mais recursos para a União. Que é a discussão da reforma tributária. Né? Exatamente. E o que eles propõem hoje é uma reforma tributária que, na verdade, não reforma muita coisa. Assim, é só uma simplificação, que até é positiva, né? Não toca na ferida. Mas não toca na ferida. Eles simplificam porque realmente é um processo muito burocrático para se declarar que está pagando os impostos, etc. Eu já trabalhei com isso numa cooperativa e você tem que ficar discriminando imposto por imposto, são vários, e é algo que é realmente burocrático. Só que a simplificação por si só ela não traz um tipo de justiça social, não traz nenhum tipo de política de arrecadação para o Estado, né? Não vai ser eficiente, né? Para aumentar a renda, né, do produto, né, dos incentivos, né, juntar tudo e ver o que deu, né? Não vai dar certo. Realmente, eu vejo que tem que ter uma discussão a nível nacional, né, dessa reforma tributária. E Goiânia, como já foi falado, é uma das cidades mais desiguais, né? Você que está aí acompanhando todo esse processo agora, eu acho que vocês estão vendo assim na prática essa desigualdade, né? Você tem um bairro muito desenvolvido, né? Com rede de esgoto, tratamento, asfalto, escola boa, né? E você vai em outro, é zero poder público, assim, né? Tipo assim, é só os moradores mesmo lutando pelo mínimo ali. E como que você vê que essa desigualdade pode ser enfrentada aqui em Goiânia, assim mesmo, vamos dizer, enfrentamento mesmo, né? Com força, com contundência e tal. Assim, eu acho que é importante colocar até para as pessoas não ficarem confusas. Assim, Goiânia é uma das cidades mais iguais da América Latina. Isso não quer dizer necessariamente que ela é uma cidade pobre, né? Isso. Então é uma cidade que disparidade entre a renda é relativamente até alta, mas existe uma disparidade muito grande entre os que estão lá em cima, né, e os que estão mais embaixo. Então ela já chegou a figurar como a terceira cidade mais desigual da América Latina, né, por estar entre as três. E no caso específico do que a gente propõe para tentar combater isso a nível de município, é uma política de tributação do IPTU que seja mais progressiva. Então geralmente quem tem mais área construída, né, tem uma casa maior, tem uma estrutura maior, e a gente é favorável de tributar maior, de forma, enfim, mais gradual, à medida que esse imóvel é maior, né, a partir do momento que ele está alocado numa região mais nobre, enfim, criar uma política onde quem tem uma estrutura melhor, tem uma renda melhor, possa pagar mais, e quem tem uma estrutura pior, está num bairro mais afastado, possa pagar menos. E redistribuir, né? E redistribuir na forma de serviços públicos, né? Aí a gente consegue investir na cidade. É uma coisa que eu acho que é importante também para Goiânia, é tentar regularizar a situação fundiária, porque a gente sabe que a cidade ela foi construída em cima de ocupações, porque o planejamento ele cobriu só a área central, né, de Goiânia, e em seguida já havia ocupações, por exemplo, no Vila Nova, dos operários que vieram construir a cidade, e assim foi com ocupação após ocupação, e até hoje grande parte da cidade ela não é regularizada. Então a gente tem setores como Nova Esperança, onde a grande maioria das casas estão de maneira irregular. E a maioria das pessoas querem, mesmo que seja ruim no sentido de ter que pagar IPTU, etc., eles querem regularizar porque eles querem ter o título da posse, né, para falar que é seu, etc., até para poder
usar isso para poder conseguir um crédito, né? É importante ter um imóvel, ou enfim, até para conseguir vender, mudar para outra cidade. A dignidade de poder usar o seu... Quem já está lá há 20, 30 anos, a casa é definitivamente da pessoa, né? Então é necessário que a prefeitura regularize, por exemplo, essas áreas irregulares, porque inclusive ela consegue arrecadar mais e fazer mais política pública, né? Ela consegue, a partir disso, fazer com que o poder público chegue nessas áreas, que geralmente são mais abandonadas. Excelente, tá aí uma falha, né, nesse projeto, nesse plano de crescimento de Goiânia, que cresceu, mas sem qualidade, é o que a gente já debateu aqui com os candidatos, né? Então assim, cresceu, Goiânia tem planos para crescimento, plano diretor para ser votado, vamos crescer mais, mas e aí cresce em cima de ocupações, como você falou, e perde a chance de regularizar famílias, ganhar no IPTU, né? Dar dignidade para essas famílias, que eu acho que é importante pensar desse lado humano, né? Que a pessoa ter a casa dela, pô, é uma coisa humana, né? E eu sei que vocês lutam por isso, né? Que eu tô vendo que tá acompanhando as ocupações. E eu acho isso importante, porque Goiânia faltava isso, né? Agora eu tô entrando mais um pouco nesse assunto meio político, mais do jogo político. Goiânia faltava alguém que falasse um pouco mais dessa questão social, você não acha? Tipo assim, lá em São Paulo nós temos o Boulos, do MTST, e eu vejo que aqui em Goiânia nós estávamos meio que num jogo muito polido, né? O que você acha disso? Não, assim, eu acho que a esquerda em Goiás, de maneira geral, é muito ruim, assim, a nível de debate político, nível de propostas. Basta analisar as principais candidaturas que estão concorrendo às eleições. É um debate muito, ou no campo de identidade, ou no campo de um diálogo com uma classe média, um discurso muito tranquilo, né? E pouca proposta e pouco enfrentamento. Então, nesse sentido, assim, a esquerda em Goiás costumam atribuir os problemas da esquerda aqui ao conservadorismo do Estado, e eu particularmente acho isso um absurdo. Porque é o mesmo Estado que já elegeu Mauro Borges, que foi um dos caras que segurou contra os militares em 61. É um Estado que tinha o Pedro Ludovico, né, que enfrentou os oligarcas daqui. Enfim, é o mesmo Estado também que elegeu várias prefeituras aqui em Goiânia do PT, né? O Partido dos Trabalhadores, né? Intercalou o Partido dos Trabalhadores com o PMDB, que não é a extrema-direita do nosso país também, né? É o centro, vamos dizer assim. Então, assim, não é uma política conservadora, mas efetivamente, do ponto de vista de combatividade, de ter propostas, enfim, o PT sempre deixou a desejar e o restante da esquerda acompanha o PT num discurso bem ameno. E aí a gente tem esse cenário, assim, onde a classe trabalhadora não se vê representada nesses partidos, porque não é um discurso que é feito para a classe trabalhadora mais pauperizada. É um discurso que é feito para o servidor público, para o acadêmico. Então isso não chega na periferia e não atinge os problemas fundamentais da cidade. Com certeza, eu vejo muito isso. Que a gente está acompanhando as eleições, por exemplo, em São Paulo, vendo as eleições em São Paulo, e teve essa chapa ali, né, Boulos, Erudina, né, e tal. E a gente vê que ele de certa forma, a galera critica muito o Guilherme Boulos também, mas de certa forma ele tá vindo de um movimento social que tava lá, né, vendo o que tá acontecendo. Mesmo que outros debates dele, talvez viagem, né, não seja o que a galera quer fazer mesmo, mas eu vejo que ele tava lá. Então eu acho que quem vê o problema e traz o problema para um debate geral, tem uma autoridade, de certa forma, para debater a cidade, né. E eu acho que Goiânia tava faltando, né? Você falou muito bem aí. Muito debate focado no identitarismo, como se Goiânia fosse o centro desse debate identitário. A gente tem que entender que Goiânia ainda é periferia do Brasil. Nós não estamos no centro desse debate, né? Elegemos já, como você falou, muitos caras importantes, mas a gente também ainda estamos dentro de uma região que está se adaptando ainda ao mundo moderno, pós-moderno talvez, né? Então esse debate muitas vezes não tem tanta eficiência, né? E eu acho que a esquerda vai ter que entrar nesse jogo que vocês estão fazendo, né? E assim, até a candidatura do Boulos em São Paulo, eu acho que ela ainda tem dificuldade de atingir a periferia porque às vezes, isso eu vinha conversando ontem com uma vendedora no centro da cidade, algumas propostas elas parecem surreais, né? Então, por exemplo, se propor que zere a tarifa do transporte coletivo, como ele tem proposto. Se não é traçado uma maneira de mediar, explicar para as pessoas como isso aconteceria, porque, por exemplo, nosso projeto aqui ele é pautado na questão principalmente do IPTU, e a gente explica como é que seria o autofinanciamento dele, né, dos serviços públicos, enfim.
E eu acho que isso não fica claro, por exemplo, na campanha do Boulos. Então, às vezes, parece enganação, né? E aí a gente cai no balaio da política tradicional. Então, ontem lá no centro, a vendedora estava reclamando para mim sobre um outro candidato à prefeitura aqui de Goiânia, que está prometendo a passagem de ônibus a R$2, né? E ela disse que, enfim, ela não é boba, que ela sabia que isso era mentira, que era impossível reduzir a R$2, né? A gente tem defendido também a diminuição da tarifa de transporte. Só que a gente coloca que, para isso acontecer, primeiro, ela tem que passar por uma auditoria, né? Para a gente saber quais são os reais custos do transporte hoje em Goiânia, que as empresas não divulgam. E a partir da gente descobrir como é que funciona esse mecanismo, a gente conseguir fazer política pública, para que categorias específicas tenham a possibilidade de ter uma meia passagem ou uma tarifa zerada. Como, por exemplo, aí entra na mesma proposta que o Boulos lá, que é uma tarifa zerada para quem está desempregado, por exemplo, poder procurar emprego. Então é algo possível de se fazer. Aí como a gente vai fazer esse controle, né? A pessoa tem que estar lá na fila de cadastro das pessoas desempregadas, né? E enfim, aí a gente tem que estar com o transporte coletivo nas mãos da prefeitura, porque a prefeitura vai poder fazer a política pública. A partir do momento que ela está na mão da empresa, né, dos empresários, esse tipo de política ela é muito difícil de ser realizada, porque os empresários vão querer que a prefeitura pague e a prefeitura não vai ter um controle sobre o transporte, não vai saber se está sendo realmente alocado, igual é feito com o passe livre, né? Todo mês o governo passa uma quantia de dinheiro para que seja pago o passe livre, e nem tudo é efetivado, né? Nem tudo os estudantes efetivamente gastam, mas necessariamente tudo vai para a empresa, né? Não volta então esse recurso. Não volta, né? A partir do momento que o estudante vai lá e recarrega a sua carteirinha, está na carteirinha dele, aí se o estudante gasta ou se ele perde o cartão ou não usa mais, o dinheiro já foi efetivado para a empresa. Então aí, por exemplo, está um problema, né? Isso aí é importante porque muita gente, eu já conversando com algumas pessoas, as pessoas acham que as empresas vivem da passagem. Então assim, a empresa de ônibus vive da passagem. Não, tem verba pública ali de alguma maneira também, né? Porque tem passe livre, né? Tem algum incentivo ali por trás. Isso aí a gente tem certeza que tem, né? Até para eles manter, porque tem a questão de a quantidade de ônibus que vai ter para determinada região, muitas vezes não é vantajoso para eles, né? E eles têm que ganhar meio que compensação, né? É isso que tá vindo propostas nesse sentido, né, de tentar organizar os ônibus para eles chegarem em todos os lugares, né, porque hoje parece que eles ganham por um tanto X de corridas, né. Eu não sei como funciona muito bem, mas eu sei que parece que o que está colocado hoje é que eles ganham para fazer o serviço, não importa quantos lugares eles atingirem, quantos ônibus estiver rodando. Tem já um contrato. E a ideia seria pagar por quantidade, né, quantidade de quilômetro rodado e tal. Né? Eu achei uma proposta interessante. É uma proposta interessante, porque se a empresa ganha na medida em que ela coloca mais pessoas no ônibus, a tendência é o transporte precarizar, né? Então vamos pegar as rotas onde tem um maior fluxo, lotar os ônibus, já que não tem nenhum tipo de fiscalização, de punição para elas. Se a gente ganha de qualquer jeito, né? Eles pensam assim. É isso aí. Vamos para as perguntas? Bom dia ou boa tarde. Meu nome é Valquíria, sou da organização Nerd de Goiás, onde estou já fazendo as divulgações para casamentos temáticos. Quem quiser é só me procurar lá no Instagram, @org.nerd. E a pergunta para o senhor Fábio Júnior, que é candidato a prefeito aqui de Goiânia, é o seguinte: nós dependemos muito do Sistema Único de Saúde, principalmente as pessoas são mais carentes, que não têm condições de pagar. Nós estamos percebendo que está decaindo muito esse sistema, principalmente aqui em Goiânia. Eu queria saber quais são as propostas do senhor em relação à saúde, a nossa saúde, a melhoria. Viram aí a pergunta primeiramente da Valquíria, né, sobre a saúde, e agora o Fábio vai esclarecer um pouco do projeto dele sobre a saúde. Então, como a gente colocou a apresentação sobre as questões de reforma urbana, né, de como a gente pretende financiar, né, autofinanciar a expansão de serviços públicos por meio da tributação progressiva do IPTU, a questão da saúde é essencial, porque hoje, a gente pegar esse período da pandemia, a gente vai acompanhar que vários serviços nos nossos hospitais, nossos CAIs, nossas UPAs pararam de ocorrer por conta do coronavírus, né? Então, tiveram que ser jogados para frente. E isso atenuou um problema que já era enorme. Então a gente tem alguns CAIs na nossa cidade, algumas unidades de pronto atendimento, que hoje faltam o básico, né? Faltam insumos, faltam medicamentos, faltam médicos.
E isso a gente pode acompanhar, por exemplo, no CAIS de Campinas, no CAIS do bairro Goiás, no CAIS do Novo Mundo, todos tiveram problemas recentemente. Eu tive semana passada no CAIS de Campinas e um amigo meu que vende água de coco lá em frente estava me contando que praticamente todo dia, ou pelo menos dia sim, dia não, estava faltando médicos lá. E qual que foi a solução da prefeitura para resolver o problema? Colocaram 2 viaturas da GCM lá na frente para tentar impedir tumulto, porque estava acontecendo uma situação muito parecida com o que aconteceu no bairro Goiás durante a pandemia, que era de pessoas não conseguirem ser atendidas e chegarem a entrar em confronto com médicos, enfim, acabar colocando a culpa em quem não é Sim. realmente culpado. Então o que a gente precisa? Na nossa interpretação não é um problema necessariamente do serviço público, não é um problema do SUS, porque o SUS ele tem um planejamento que é completo. O problema é um problema em parte de gestão, mas fundamentalmente um problema de investimento, porque o investimento que o SUS precisa, né, para o que ele propõe ainda é muito pequeno. A gente consegue expandir o serviço único de saúde, é algo que já consegue trazer respostas, né, para a sociedade no sentido de atendimento, de preparo que é fundamental. Então precisa ter mais médicos, precisa ter uma melhor estrutura, precisa ter os insumos. Então tudo isso a gente precisa de investimento público na saúde. Esse último período agora da prefeitura, a Secretaria de Saúde, enfim, do Elis Rezende, teve algumas posturas que foram meio nebulosas, né, com relação para onde estava indo esse dinheiro que veio para tratar o coronavírus. Então a gente acredita que o investimento mais eficiente em saúde, mas principalmente um investimento maior, é essencial para a gente resolver os problemas, né? Aumentar o nível de contratação nos CAIS, nas unidades de pronto atendimento, e expandir o serviço para as periferias. Com relação ao Novo Mundo, só para não esquecer de falar, a gente conversou com feirantes da região ali do Riviera recentemente, e eles falaram que depois que a unidade de atendimento lá da região passou a atender maiores regiões lá, as filas passaram a ser enormes e eles não estavam conseguindo suprir a demanda de atendimento, né? O que eles queriam da gente, a gente não podia oferecer. Eles queriam que a gente entrasse em contato com a prefeitura para a gente restringir o atendimento para o Riviera e para outros bairros que são mais próximos, né? Reduzir com relação ao atendimento que estava sendo maior. A gente colocou para eles que o fundamental não era restringir o acesso, né? Porque, enfim, isso era algo impensável. A gente tinha que, na verdade, pedir mais investimento público na unidade de atendimento para conseguir atender essa região maior, já que era uma demanda. Sim. E para alguns bairros não tem outra solução que não seja construir unidades, né? Tanto de CAIS, tanto de unidades de pronto atendimento, porque realmente a gente precisa espalhar mais unidades pela cidade para ter uma unidade de atendimento mais próximo, né, dos moradores que às vezes não tem um transporte num automóvel, e aí para ir para uma unidade de médica é essencial ter uma unidade próxima para que, até se for necessário ir a pé, a pessoa consiga, né? Com certeza. Eu acho que o problema da saúde é urgente, né, cara? Tipo assim, ontem mesmo, conversando com o outro candidato que teve aqui, as pessoas entram num desespero tão grande que fica sem saber, né? A pessoa chega e não vê médico, num lugar onde a necessidade é que tem um médico lá para te atender, né? Então é uma coisa muito grave, e tem uma questão de corrupção muito grave também, né? De médico que bate o ponto e sai, né? Isso é uma coisa também que eu acho que institucionalmente vai ter que ser combatida, né? De médicos, vai lá, bate o ponto, sai, outro nem vão, né? Dá uma justificativa lá. E a gente vê que isso é muito pouco fiscalizado, né? E a prefeitura meio que passa o pano pra isso, né? Com certeza. Você acha que tem solução isso? Assim, eu acredito que exista muito desses casos, né? De corrupção, enfim, problemas de gestão. Mas eu não acredito que seja o central. Sim. O central eu ainda acho que é o baixo investimento em saúde que a gente tem. E a desvalorização dos profissionais, né? Sim. Porque a galera toca muito nessa tecla, né? E assim, durante esse período de pandemia teve muita demissão no município de Goiânia, e a galera buscando o atendimento não, mas tentar prestar serviços em Aparecida. Porque o modelo de saúde lá tem sido gerido de uma maneira mais eficiente do que aqui na cidade. Então, isso piorou bastante o atendimento nos CAIS, nas unidades de atendimento de urgência, porque a demissão foi muito grande, né? Como não tinham condições de trabalho, eles procuraram outros lugares para trabalhar, né? Porque a demanda por médicos ainda é uma realidade, isso ainda é uma demanda alta no nosso país. É verdade. Aí o problema do mais médicos, né? Para atingir todos os locais. Bom,
vamos ver mais uma pergunta que é da Bianca, enfatizando a questão da educação aí. Boa tarde, o meu nome é Bianca e a minha pergunta é sobre a área da educação, justamente por ser formada em licenciatura em História e por ter essa preocupação, tendo em vista que os problemas na educação têm sido intensificados com a mudança de governo e os vários enfrentamentos dentre os quais temos tido nos últimos anos como professores. E a minha pergunta é sobre quais são as principais propostas e projetos voltados para as escolas e para os professores, no sentido de buscar melhorias, de trazer maiores possibilidades de melhorar a educação, tendo em vista que é algo que vemos, né, uma necessidade muito grande, muito carente, em nosso país em si. Então, a minha preocupação, justamente por estar na área, e gostaria de ouvir os seus projetos e suas colocações. Desde já agradeço e muito obrigada por sua atenção. Agora, com vocês, Fábio. Então, com relação à questão da educação, a gente pode complementar com a seguinte questão. No ensino básico, que eu acredito que é o que ela tratou mais, para além do investimento, né, de expansão da rede ou de investimento em infraestrutura, que ainda é algo determinante com relação ao CIMEI principalmente, mas com relação ao ensino básico de maneira geral também, é necessário um investimento maior nos professores, né? Então a gente vem aí por um período, por exemplo, de 2013 e 2014, que tiveram greves municipais aqui em Goiânia, que chegaram a ocupar a Câmara dos Vereadores, pedindo uma política de reajuste salarial, e a gente ainda vê que essa questão da desvalorização dos profissionais da educação é algo que é sintomático, né? Então, se a gente não consegue, por exemplo, ter uma política de valorização dos profissionais, logicamente todo o planejamento de educação que a gente vai fazer ele vai ser insuficiente, porque a gente precisa de um profissional motivado, de um profissional que está em boas condições de trabalho, né? A gente acredita que tudo isso passa justamente por esse projeto que a gente desenvolve, que é mais totalizante, né? Porque a gente tenta desenvolver um projeto que ele engloba toda a cidade, que é esse projeto da reforma urbana. Então ele consegue englobar desde a expansão dos serviços públicos, a política de incentivo fiscal, né, e a uma política de desenvolvimento tecnológico na cidade. Então com isso a gente consegue, né, fechar um arco que apresenta propostas para Goiânia, que é um modelo, né, uma proposta que se propõe a autossustentável por meio de uma tributação progressiva, enfim. E aí com essa tributação progressiva a gente consegue financiar tanto melhorias no serviço público, né, quanto a expansão do serviço público de maneira geral, que eu acredito que é o determinante e é o que motivou, inclusive, a criação do Partido da Unidade Popular, né? Em 2013, a gente acompanhou aquelas grandes manifestações e a gente interpretou de que a maioria da população que estava indo para a rua, ela queria mais investimento em serviços públicos, ela não queria tudo aquilo que foi colocado em agenda depois, né? Porque, enfim, o governo Dilma acabou recuando, adotando uma postura neoliberal em 2015, de contingenciando, enfim, e traindo várias das pautas que eram levantadas em 2013, que eram de mais investimentos em saúde, em educação, no básico, né? Perfeito. Então, assim, eu queria também perguntar a questão também que você estava tocando aí, a questão, por exemplo, hoje nós vemos que teve o contingenciamento dos gastos, né? E meio que o país está meio congelado no investimento público. E como a gente está num debate nível município, a gente pode aprofundar nisso, né? Porque as pessoas vivem falando do estado mínimo, principalmente no São Paulo, Rio, a gente vê a galera muito debatendo isso, né? E você, obviamente, né, vindo de uma matriz esquerda, não defende essas ideias, né? Mas como que você vê esse debate hoje no Brasil? Você acha isso produtivo? Está surreal, assim? Eu acho que a própria afetação que o Paulo Guedes sofreu nesse último período é sintomático de que a linha que ele defende, né, esse estado mínimo, é ineficiente. Então, a gente teve a crise do coronavírus, tudo que o governo conseguiu fazer foi liberar mais de 1 trilhão para os bancos para eles oferecerem crédito mais barato. E na prática se barateou muito pouco o crédito. Esse dinheiro todo poderia ter sido gasto em infraestrutura, né, tanto de hospitais quanto para garantir a manutenção de emprego, enfim, né, e a gente não chegasse no nível que está hoje, né, de extremo desemprego, de uma
má distribuição de renda que está piorando cada vez mais, porque Sim. poucas pessoas estão concentrando cada vez mais renda. Então seria necessário uma política mais intervencionista. E dentro do próprio governo Bolsonaro tem pessoas que defendem isso. Quem acompanhou aquela reunião que eles tiveram, que vazou, percebeu, por exemplo, lá o ministro do Desenvolvimento Regional e de Interiores, Marinho, defendendo uma proposta que era totalmente antagônica com a proposta do Paulo Guedes, que era justamente um projeto de desenvolvimento. E grande parte dos militares tem essa perspectiva, que inclusive foi a perspectiva da ditadura militar, né, de ter mais investimento público, do Estado brasileiro ter um protagonismo no desenvolvimento econômico. Eu acredito que é uma tendência do governo Bolsonaro ir para essa linha, porque teve a questão do auxílio, que a oposição aprovou, mas que o governo gostou, porque aumentou a popularidade do governo, salvou a cabeça do Bolsonaro pelo próximo período. Então, um tipo de política mais intervencionista por parte do governo Bolsonaro, eu acho que é algo que a gente está esperando aí nos próximos períodos. Eu não sei se o Paulo Guedes chega a sair, se ele chega a debandar, né? Porque fragilizaria bastante também a relação do Bolsonaro com alguns setores da base dele. Só que uma mudança eu acho que é inevitável, porque o Brasil precisa sair da crise, e a única maneira de sair da crise, historicamente, é por meio de investimento público. Isso a gente descobriu não só na crise de 29, mas até antes, na própria consolidação da União Soviética, né? Então foram dois processos que caminharam em conjunto ali. Tanto o crescimento econômico que era estrondoso da época da União Soviética foi por meio de investimento público pesado, sobretudo em infraestrutura e tecnologia, e a mesma coisa aconteceu em 29, e a mesma coisa aconteceu no Brasil durante o período militar, né? Então foram crescimentos com base em investimentos pesados, e não tem como o Estado brasileiro acreditar que vai se recuperar sem fazer o mesmo. Muito bom. Rapidamente, só para você tocar num tema aqui que nosso tempo já está estourando, sobre aquela questão dos R$600 que alguns candidatos estão vendendo aí, propondo. Como é que você está vendo isso? Diz que está surgindo um boato, né, que tem várias propostas de aumentar uma renda municipal, né, uma renda que aliada ao Bolsa Família. Como é que seria isso aí? Você está analisando? Não, então, a gente defende que a nível de governo federal, né, deveria se manter esse auxílio emergencial. Né? Infelizmente foi aprovado, a gente não sabe como é que vai acontecer no próximo período. Só que assim, a nível de prefeitura, a gente não tem defendido uma renda mínima a esse nível, né? A gente acha que uma política de assistência, lógica, é fundamental, só que é inviável a gente, a nível de município, financiar isso, por conta da questão de recursos. A gente acha que a gente consegue recuperar essa questão da renda a partir do investimento público, na geração de emprego e renda. Então, a gente atingindo essas questões que são mais estruturais da economia da cidade, a gente consegue fortalecer o restante, né? E aí, assim, falam muito, né? E entra naquilo que eu falei sobre a questão do Boulos, por exemplo, de São Paulo. Algumas propostas que os candidatos colocam são meio surreais e a população acaba não acreditando. Então, para uma prefeitura, por exemplo, financiar um auxílio emergencial é algo muito complicado, né? Porque levaria grande parte do orçamento da prefeitura. E aí a gente deixa de lado o restante dos problemas que tem a ver com a estrutura da cidade, né? E que vão virando uma bola de neve. Isso aí está sendo analisado por alguns economistas, né? Geólogos e tal. Um deles é o professor Tadeu, lá da UFG, estou acompanhando as análises. Então, assim, é importante a gente ver os projetos e ver a viabilidade, né? Esse eu acho que é o papel nosso aqui da gente estar debatendo essas ideias. Sim, o que a gente acha que deveria ser principal era o governo federal fazer isso. Porque a nível municipal a gente tem alguns municípios que fazem, mas isso é muito difícil. Muito difícil. Porque tem, por exemplo, Maricá, mas Maricá recebe royalties por pré-sal, então tem um nível de renda muito alto na cidade, uma arrecadação muito grande. A arrecadação difere de município para município. Muito bom. Quero agradecer a presença aqui do Fábio, né? Bate-papo muito bom. E quero deixar claro que nós estamos aí abertos a dialogar. Os outros prefeitos que nós mandamos o convite, estamos aguardando aí a sua leitura e a apreciação do nosso canal para ver se quer estar aqui junto, né? Mas primeiramente quem topou foi o Fábio e nós temos muito prazer de estar aqui conversando com ele. Então, valeu, eu queria convidar todo mundo para acompanhar pelas páginas Fábio Júnior UP no Twitter e no Instagram e Fábio Júnior UP Gym no Facebook. Acompanhar lá, ajudar na discussão do nosso projeto. A gente está aberto a receber propostas, questionamentos também para a gente desenvolver um projeto para a cidade que seja realmente um projeto popular, né, e sustentável do ponto de vista econômico, prático. Sim, isso aí. Valeu. Obrigado.